Fala, fiel, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui, onde o Vessone não poupou críticas ao time do Corinthians, trouxe informações sobre o impeachment, sobre essa parte de politicagem, fizeram essa análise aí do jogo do Corinthians, apontaram os erros, acertos, créditos e agradecimentos à Band Esportes e bora pro vídeo. Vessa, você falou e você foi pontuando lance a lance, né? O Corinthians perde esse gol quando estava 0-0. Depois o São Paulo faz um gol de cabeça, depois o São Paulo faz outro gol com o Oscar naquela confusão. E que muito por conta de coisas que não podem acontecer num clássico. Ainda assim, pergunto, por que o Yuri Alberto e o Memphis, sobretudo, jogaram tão pouco? Pois a vitória do São Paulo para mim está clara que é justa, né? Então a gente parte sempre, eu parto qualquer análise disso daí. Ponto, não tenho o que discutir. Ganhou quem tinha que ganhar e quem jogou melhor, de maneira geral. O primeiro tempo eu gostei do Corinthians, eu achei que foi um Corinthians que tocou a bola, que fez a bola girar. O quarteto do São Paulo com muita qualidade, mas eles não têm o lance do perde-pressiona. Então um time que consegue tocar a bola, é possível fazer isso contra esse São Paulo, até porque não é característica deles mesmo, tirando o Calera, que segue sendo aquele cara que se mata ali na frente de zagueiros e do volante e faz bastante esse perde-pressiona. Teve nesse lance, né? Especificamente que o Corinthians se complicou meio sozinho, mas estão os quatro pressionando. Os quatro estão ali. Mas não era uma pressão, tá vendo? A meia aquela pressão, né? E eu vou falar desse erro aí do Bidu. Então, é um Corinthians que faz... Aí tem a chance de ouro, né? Aquela chance na cabeçada, numa defesa que acho que nem a família do Rafael achava que era possível. Tem câmeras por trás que realmente a defesa é absurda, ela é muito fora da curva. É daquelas de Gordon Banks, né? Aquela coisa meio no canto para baixo, impossível de pegar. Ele pega, mas eu gosto muito do primeiro tempo do Corinthians. Era um Corinthians que era o Corinthians que estava sendo como visitante. O Corinthians ganhou os últimos 4 jogos de visitante. 3 de virada. Criciúma lá, naquele contexto que estava difícil jogar contra o Criciúma lá na reta final. O Vitória lá, que ninguém ganhou. O Corinthians ganhou de virada e ganhou do Red Bull agora no Paulista de virada. 4 vitórias seguidas, 3 de virada. Aquele comportamento do Corinthians no primeiro tempo me parecia compatível a esse momento. Até porque eram os mesmos jogadores e tudo mais. Só que aí na volta do intervalo, você toma um gol de escanteio. Gol de escanteio é do futebol e acontece. Beleza, acontece. Mas é duro tomar um gol de escanteio de um jogador do tamanho do Lucas. Sobretudo porque ele estava fora da pequena área, exatamente porque ele era baixinho. E o Mateuzinho, que estava marcando ele, foi colocado ali exatamente porque ele também é baixinho. E ao colocar o Mateuzinho ali, a única função que o Mateuzinho tinha era bloqueio o Lucas. Não é para subir com o Lucas, é para bloquear. No futebol, esses caras ficam ali aonde o Mateuzinho estava, eles são chamados de bloqueadores. Esses caras têm a incumbência de dar a peitada no peito do adversário. É não deixar ele arrancar. Porque se ele arrancar, ó o Mateuzinho, ele deixa o Lucas sair, olha lá, tá os dois ali, ó. O Mateuzinho deixa, o Lucas arranca e sobe. Ao arrancar e subir, quem tá pulando... Ele chega mais ele alto. Chega mais alto e mais forte. Quem tá pulando... ele fez contra o Vasco. Né? E de frente, né? É uma jogada que o senhor Ramon Dias deveria prestar atenção, que é uma jogada que já aconteceu mais de uma vez em gol. Contra o Vasco no Brinco de Ouro. Bem lembrado. Era o Rato, bate, ele vai buscar lá no terceiro andar. Lá no terceiro, com impulso. Com o impulso vindo de trás. Alguém lembra aqui que ele fez isso também no Tottenham, ele foi lá que ele aprimorou o jogo aéreo dele. Lembra do gol do Tottenham contra o City que ele faz? De cabeça. Cabeça e tal. E aí o Mateuzinho tava ali para bloquear. Quem fazia muito gol assim também era o Balbuena. Ele não ficava ali no meio. Ele vinha de trás atropelando quem vinha. E aí, quando o cara vem na corrida, acabou, você não pega mais ele. Então, é um erro individual muito claro ali, de uma coisa que ele foi colocado exatamente para fazer o bloqueio e não fez. Aliás, tem uma imagem de drone, do JP Drone, e a imagem de drone é legal porque pega o Lucas, começa a discutir
com quem está nas costas, a galera do rebote. Mas o Lucas está mentindo, eu imagino. Vocês... Aí ele faz assim, ele vira e dá o gato no Mateuzinho. Detalhe, Vessone, é engraçado ver essa imagem. Nesse momento, o Alisson está próximo do escanteio e quer bater rápido. Isso. O Oscar, do lado, curto pro Oscar. O Oscar pede para ele esperar, tira o Alisson da jogada, ajeita a bola, espera o time se posicionar e bate a bola. O Oscar falou na quinta-feira, bola parada é uma das coisas que eu mais faço. Só que o time não está acostumado com a minha bola parada, né? Ainda. Né? E acho que em pouco tempo é uma jogada que existiu ano passado, mas a bola do Rato é uma, a bola do Oscar é outra. O Oscar é destro, o Rato é canhoto. Mas o gol foi muito parecido com aquele gol do Guarani. Do Guarani não, do Vasco no Brinco de Ouro, campo do Guarani. E aí, aliás, esse lance, quem está do lado do Oscar, o juiz apita, ele chega a tocar. Só que o Oscar pega a bola e vai pôr na coisa. Tem até corintianos falando, não, mas está irregular o gol porque deu o toquezinho. Não, mas aí o juiz autoriza de novo. O juiz realmente tinha autorizado. Só que ao perceber que o Oscar preferia bater direto, ele vai e autoriza de novo. Ele dá uma segunda autorização. Mas, então, assim, esse é um detalhe que começa ali. Aí depois vem o seu Matheus Bidu e acha que é o Roberto Carlos. Estava ali com uma autoconfiança completamente muito acima do que deveria estar, muito por conta, existem contextos, né? No final do primeiro tempo, ele deita o Luciano no chão, o Luciano vai fazer um pé de pressiona nele, ele dá uma humilhada no Luciano, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, o Luciano toma o drible e ele sai grandão. O que aconteceu ali? Certamente deu uma autoconfiança nele e ele vai falar, vou virar de direita, que não era dele, lá pro Mateuzinho, um canhoto virando de direita. Aí ele chuta em cima do Carrilho, o Carrilho escorrega, que tinha jogado muito bem a primeira etapa, absurdamente girando o jogo de um lado e pro outro. E aí você fala, tá lá, São, faz mais um gol. Aí você dá mais um gol. Aí você vai remar tudo de novo, aquilo já te desanima. Esse tipo de gol, olha lá, ó. Mas então, Vessone, não era o time que virava todos os jogos? Virava todos os jogos contra determinados adversários. Sim, o Corinthians no contexto no Morumbi sentiu, claro. E aí quando você toma um segundo gol assim, você desaba. Aquilo ali, você tá subindo uma montanha, a montanha já é difícil pra caramba. Aí você vai lá, cai a sua luva. Você tá na montanha cheio de gelo lá, que você perde o negócio do pé. Você fala, e agora? Como que eu subo isso daí? É entregar um gol desse. Aí você faz um gol, como aquele do Martínez, que a gente está vendo, na Furquira e tal. Você fala, beleza, tô no jogo de novo. Da saída, tomo 3-1. Numa tabela que todo mundo sabe que o Caleri vai fazer o pivô, aí o Kaká, ao invés de colocar o pé entre as pernas dele, o Kaká tem um corpo grande, o Caleri é especialista no que ele faz, é óbvio que é. Mas eu acho que o Kaká tinha condição de fazer coisa melhor, tenta antecipar, faz alguma coisa. E aí o Lucas entra driblando, aí é aquela coisa, ou é pênalti ou é gol. Porque ali é pênalti, não tem conversa. Alguém vai fazer o pênalti, ele vai ser mais rápido, eu até entendo isso. E aí deixa ficar mais feio, né? Vai deixando ele entrando. Então, assim, eu não tô tirando o mérito do São Paulo, mas esse tipo de erro individual, num clássico, ele te destrói. Quando a gente fala clássico é detalhe, clássico é erro zero, isso não é chavão. Pega o último derby na Neoquímica Arena. O Caio Paulista escorrega, gol, escorrega. O Garro acerta aquele chute no canto. O Everton erra, gol do Yuri. Se você errasse, se o Caio Paulista e o Everton errasse contra um time do interior, talvez o meia não teria dado o chute que deu, o atacante não teria a velocidade e a qualidade que deu. Mas no clássico tem. O time do interior, muitas vezes, você pode errar exatamente as mesmas coisas. E errou no primeiro gol o Mateuzinho. Provavelmente a batida do time do interior não era do Oscar. O cara ia bater errado. Não ia sair o gol. O Bidu errou. Talvez o Luciano do São Paulo, o Luciano do interior, não teria a qualidade de olhar e dar o passe. O Oscar de esquerda, que não é a dele, acertar o ângulo, o do interior não faria. Não teria essa qualidade. O time pior, mas no clássico tem. Então, quando você erra assim, contra um time que ou é um pouquinho pior que você, ou é igual você, ou é melhor que você, acabou. É pedir para perder. Então, para mim, a vitória é justíssima do São Paulo
mas que o Corinthians colabora e muito para essa vitória com esses erros, para mim está claro. E o primeiro tempo mostra de que não é o do segundo. E o do segundo acontece porque o Corinthians, sobretudo nos 2 primeiros gols, fala: vai lá, São Paulo, faz esses 2 gols aqui. E aí você paga por isso. Eu acho que para cada erro existe o acerto do outro lado. Então, o gol do Martins, esse golaço maravilhoso, pô, cadê o rebote do São Paulo? Né? Para cada acerto de um time, aí tem o erro do adversário. O futebol é feito dessas coisas. O que me surpreendeu foi, coletivamente, o São Paulo muito melhor que o Corinthians, que era um time entrosado, invicto, e o São Paulo com uma formação, foi o que o Zubeldia falou na coletiva. Eu recebi 3 novos jogadores. Vocês falam do Enzo, que chegou semana passada, e do Oscar, que muda o jeito do time. Eu recebi o Pablo Maia também, que jogou comigo uma vez. Então, o coletivo do São Paulo do segundo tempo está assim, o próximo, blocado, fazendo até pressão. Dá uma olhada no terceiro gol do São Paulo. O gol que sai logo depois do gol do Martins. A movimentação dos 4 jogadores. Como o Luciano já joga na área com o Caleri como um segundo atacante, automaticamente com a presença do Oscar. Isso é mérito. E é mérito de um time que está se preparando há 3 semanas, 2 semanas. Né? Isso foi precoce, isso surpreendeu. Porque o erro, tal, não sei o quê, a confiança do Bidu, ou a falta do rebote do gol do Martínez, ou não fazer a parede. Não fizeram a parede para o Kaká subir e o Rafael pegou a bola lá, desviou e foi na trave. Né? O São Paulo falhou naquela bola parada também. Mas teve o mérito do Kaká, teve o mérito do Lucas. E assim vai. Eu acho que a questão do jogo geral, a surpresa, foi o São Paulo melhor fisicamente e taticamente. Isso para mim é surpresa. Tecnicamente, eu não vou comparar o cara a cara, ainda mais sem o Garro e o Bidon. Não tem comparação. Mas você falava que era melhor o time do Corinthians? Conjunto, exatamente o que me parecia. O conjunto está mais entrosado que o do São Paulo. Não dá para comparar os caras e Coronado, gente. Não dá para comparar Lucas e Carrilho. Não dá para comparar, tecnicamente falando. Agora, são os caras mais velhos, são os caras que não estavam jogando juntos há nunca, né? Jogaram contra o Guarani um tempo. O que me impressionou foi, coletivamente, o São Paulo fazer a partida que fez, sobretudo no segundo tempo. Mas já tinha feito em 25 minutos muito bem no primeiro tempo. Um time que jogou junto uma partida. O Corinthians joga junto há 6 meses. Tanto que ganhou todas as partidas nos últimos tempos. Essa foi a surpresa para mim. Mais do que o cara a cara. Ah, quem é melhor? Hugo ou Rafael? Tecnicamente, Oscar e Lucas são jogadores, acho que indiscutíveis. A questão é se eles conseguiriam jogar bem juntos, se os outros iam fazer a composição. O Bolara falou, ele tem total razão. E aí, em vez de eu criticar o Dorival, eu vou aplaudir o Dorival. A invenção do Dorival do Alisson foi a maior contribuição dele para o futebol, desde que ele fez aquele time do Santos maravilhoso. O Alisson viabiliza o jogo de todos os outros, numa posição que ele nunca tinha ocupado na vida, é verdade. E o Alisson fez, enquanto o Pablo estava mal, enquanto o Lucas ainda não estava bem, ele fez o papel no primeiro tempo e tal. Então, assim, eu acho que a questão, só o terceiro jogo da temporada, é um sinal, porque a semana mágica do São Paulo ano passado, só para comparar, o São Paulo não jogou exatamente bem em Itaquera, é que o Corinthians estava muito mal, ruim demais, o Mano caindo pelas tabelas, e quase deixou empatar o jogo quando o Pedro fez aquele 2-1, o São Paulo com 1 a mais, mas não sabia o que era ganhar lá, porque faz diferença o ambiente. Enquanto o Palmeiras, o São Paulo jogou para não perder, para levar para os pênaltis. Palmeiras jogou para não ganhar. Ficou naquela. Mas o São Paulo tentando estender, até pelo trauma do Palmeiras nos pênaltis. O São Paulo jogou lá, não é que tenha jogado mal contra o Palmeiras, mas não jogou isso aqui, não. Estou falando para inícios de temporada. Foi um grande jogo do São Paulo, sem dúvida alguma. E só para responder o que você rapidamente... essa é que eu estou falando, pensando só a movimentação dos 4, os 2 centroavantes ali, fazendo a tabela, fazendo a parede e o Caleri. Você perguntou por que os dois não jogaram bem e não jogaram mesmo. Para mim, aliás, foi a pior partida do Memphis como titular no Corinthians. Não que ele entrou alguns minutos quando estava pegando ritmo e tal, desde que ele virou titular e toda vez que ele entrou, para mim foi a pior partida. Eu acho que tem uma explicação. Na verdade, tem 2 nomes, Rodrigo e Garro. O que o Garro faz para esses dois, o tempo inteiro pifando esses dois, o tempo inteiro
procurando os dois, o Coronado não consegue fazer. Eu acho que está meio claro ali para mim essa diferença, né? Por que os dois... porque se você pegar os últimos 10 gols do Corinthians no ano passado, era tudo assim, Garro para um, Garro para o outro, um para o Garro, Garro para um. Lembra do Vitória? Garro, Yuri, vai lá, faz o gol. Quer virar, Memphis? Vira lá, eu tô te dando o gol, vira lá. 2-1, 2 passe do cara. Então ele faz realmente muita diferença. Eu queria fazer um elogio pro Lucas, porque me impressiona a dedicação dele de ser um jogador de futebol. E quando é jogador de futebol, porque o Arnaldo falou do talento dele. Eu tô falando de uma coisa de ajudar os outros setores. Cara, tem uma bola aos 86 minutos, ele vem lá na linha de fundo do Corinthians, ou seja, na defesa do São Paulo, ajudar e fazer marcação, dobrar o lateral, assim. Cara, o Lucas, com 30 e poucos anos, aos 86, baixar a linha desse jeito para ajudar. Então, realmente é impressionante, assim, o profissionalismo, a dedicação, a maneira que ele conduz. Ao maior o talento dele, ele fala, eu sei que lá na frente... Mas o restante, fazer o jogo que, sei lá, o Luciano não faz nem 5% da ajuda que o Lucas dá. É isso que eu quero dizer. Assim, é um cara que joga muito pro time, apesar de individualmente fazer a diferença também. Ô, Bulara, se você tivesse que escolher, se estivesse lá no lance, nos bons tempos, se fosse fazer a visão de jogo, você ia falar mais sobre os méritos do São Paulo ou mais sobre os deméritos do Corinthians? O mérito do São Paulo. Se a gente pegar os 3 gols, um gol é a falha do Bidu e até o Carrilho, ele faz o mais difícil, que é dominar uma bola que veio muito complicada e a hora que ele vai, que era o mais fácil, ele acaba pisando, né, na bola. Mas ele ainda estava... né, não estava 100% ali com o corpo ajustado. Mas muito mais o São Paulo, né? São 3 gols, 2 gols, méritos totais do São Paulo. A bola parada, que é uma coisa que o Corinthians sofre em clássicos. O Vessone vai lembrar muito bem. Palmeiras e Corinthians, dá para contar, desde Barueri, desde aqueles 3-0 há 2 anos, tem, seja no Allianz, seja Barueri, seja na Arena. O único jogo que o Palmeiras não conseguiu marcar nos últimos foi no derby no 2-0 na Neoquímica, que entrou nessa lista de 10 vitórias do Corinthians, né? Até porque foi um jogo à parte também, a gente precisa lembrar, do Corinthians em clássicos, não só contra o São Paulo. Agora, Vessa, vamos ouvir aí a sonora, o que disse o Augusto Melo depois da partida sobre possibilidade de reforços, reforçar o time, vamos ver. A nossa preocupação, terminar o ano, era manter o elenco. A gente todos sabe a dificuldade financeira que nós temos. E a minha grande preocupação era terminar o ano e manter o elenco. E a gente fez de tudo para manter o elenco. E conseguimos. Agora sim, a gente está no mercado. Se houver alguma necessidade de alguma posição, a comissão técnica vai nos falar e a gente com certeza vai procurar da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente vem trazendo pontualmente. Mas eu acho que o elenco está muito bom, o elenco está forte. Faz parte, o futebol é isso, né? É um erro, é uma falha e acontece o que aconteceu. Mas a gente está bem tranquilo, cabeça erguida. Quarta-feira tem um novo jogo, a gente continua aí no topo da tabela, que é essa a nossa intenção. E eu não vou ficar, falando desse presidente do conselho, que é um cara, é um ditador, cara. Esse cara é um ditador. Fala que é meu amigo, coisa nenhuma, eu elegi ele. Eu elegi ele, ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians, cara. O que ele está fazendo com o Corinthians, ele não é corintiano para estar fazendo isso. E outra, não sou eu que estou falando, é o clube de social todo, é a opinião pública que está pedindo a saída desse cara, que ele não tem mais condição nenhuma de administrar o conselho. Ele já contaminou esse processo, que é ridículo, cara. Isso aí não tem nada a ver, eles ficam tentando manchar a imagem, eles ficam tentando prejudicar o Corinthians, não sou eu não. E eles deveriam ter um pouquinho mais de... Deixa a gente trabalhar, cara, deixa. Daqui 2 anos tem eleição. E ele sabe que no voto, esses caras, ele já tentou 500 vezes. É ele mais 2 conselheiros, que faz parte da diretoria, inclusive. É 2 caras que estão tentando armar para dar um golpe. Muito bem, falou grosso aí o Augusto Melo. A situação dele agora já não é tão boa como era quando foi a suspensão da última votação. O Corinthians estava com a invencibilidade, agora não está mais, talvez ele fique fragilizado. E acho que contratação não vai ter, manter elenco. Mas é aquela história que a gente vem falando, né, Vessa? A invencibilidade do Corinthians, a boa fase, era um anteparo ali para esse negócio não entrar no campo, né? Exatamente. E você percebe o quanto é triste, o quanto é lamentável e o quanto é preocupante exatamente essa sonora. Ele está no estádio do Morumbi depois de um jogo do Campeonato Paulista, de um majestoso, e 70% da zona mista dele foi sobre política, guerra, acusações, reclamando, detonando, prometendo que vai ter novidades na semana.
70% da sua fala foi sobre isso. Acho que só isso já mostra que não tá legal e que as coisas só tendem a atrapalhar o futebol, esse tipo de coisa. Para o cara gastar tudo isso de tempo para atacar, para se defender politicamente, é porque a coisa não tá normal. Alguém viu o Casares tendo que se desgastar falando isso? A Leila, até o Marcelo Teixeira, o do Corinthians fica lá, só política, briga. É complicado, cara, é muito complicado e não vai parar. Enquanto pelo menos não tiver essa votação, que pode ser que seja marcada hoje, isso não vai parar. Só para não deixar passar, a gente tem os gols aí da Copinha. Fiel. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que o Augusto ficou fragilizado depois da derrota no Majestoso? O que vocês acham do Romeu? O que ele está fazendo com o Corinthians? Você acha que é justiça? Você acha que ele tem que esperar? Você acha que ele está tentando sabotar o Corinthians? O fato é que o momento não é fácil, né? E dependendo se tiver um impeachment ou não, a gente não sabe o que vai ser do Corinthians, o que vai acontecer, se vai melhorar, se vai piorar. O fato é que tumulto nunca é bom, nunca ajuda, tumulto só atrapalha, essa parte de politicagem afeta demais. O pessoal fala que não entra em campo, mas claramente um pouco é afetado sim, porque os jogadores não sabem se vão receber. É aquela famosa frase do Vampeta, né? Finge que paga, eu finge que jogo. E isso afeta muito. Afeta muito o Corinthians, afeta muito a torcida, afeta muito o elenco. Mas e aí? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, dá uma olhada em todos os comentários. Obrigado por todo o apoio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Vídeos novos todos os dias e até a próxima. Valeu! Vai, Corinthians!